Olá, o Com a Palavra Cidade de hoje recebe a presidente da AMARNE, a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, juíza Rádia Rayane de Holanda Alencar. Vamos falar sobre democratização do Poder Judiciário, metas do julgamento, concurso para juiz e a importância da aproximação do Judiciário da sociedade. Olá, doutora Rádia Rayane. Olá. Prazer tê-la aqui no Com a Palavra Cidade. O prazer é todo meu. Vamos começar falando sobre justamente a senhora que está completando um ano à frente da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, primeira mulher a presidir a AMARNE. Como é que tem sido essa experiência e qual o foco da gestão? Olha, essa experiência tem sido assim extremamente rica. O juiz ele é habituado, quer dizer, eu passei 15 anos da minha carreira apenas julgando, decidindo, né? E agora, dentro da minha função como presidente da AMARNE, a minha função ela se desloca completamente, né, para um sistema de convencimento, inclusive dos colegas, de agregação, de encontrar soluções para os problemas. Então, ao invés de bater o martelo, na verdade, eu tenho que exercer uma outra função, né? Uma função de atrair, de agregar, de tentar demonstrar também à sociedade uma outra feição do juiz, né? Não é aquela feição encastelada lá no terno ou na própria toga. Então, assim, é uma função muito difícil, mas que eu tenho exercido com muita alegria, assim, com muita satisfação. Eu acho que vai ser, para mim, uma das maiores realizações da minha vida. Agora a gente vê que, até pelo fato, a senhora é a primeira juíza a presidir a Associação dos Magistrados, ou seja, o judiciário ainda é muito masculino, a gente pode dizer. Como é que tem sido, como é que foi a experiência de a primeira mulher a presidir a associação? Eu faço parte de um fenômeno do judiciário que é a chamada juvenilização e feminilização. Quer dizer, os magistrados estão se tornando cada dia mais jovens e um grande número de mulheres passando nos concursos. Salvo engano, nos últimos 3 concursos, o número de mulheres superou o número de homens. Mas, sem dúvida nenhuma, nas cúpulas do Poder Judiciário, há uma eminentemente presença masculina, né? A presença masculina é muito maior do que a presença feminina. E assim, mas eu acho que o olhar da mulher, o olhar feminino, independente da distinção de gênero, ele tem muito a contribuir com o Poder Judiciário. Acho apenas que a mulher, às vezes, é mais tímida ao assumir posições de poder e posturas de poder. Porque a gente sempre pensa, a minha família vai prejudicar, como é que vai ser, e será que não vai atingir o casamento? A gente sempre tem essas considerações de uma maneira muito peculiar. Mas, assim, incentivo muito a participação das minhas colegas magistradas. A magistratura feminina no Rio Grande do Norte, bem como as advogadas, eu acho que tem agregado muito ao Poder Judiciário. É uma feição mais acolhedora, talvez, a gente tem essa capacidade maior, de maior comunicação, de maior diálogo. E eu acho que esse é o Poder Judiciário que nós temos que construir mesmo, com essa feição mais acolhedora. Daí porque talvez uma feição feminina agora seja uma boa feição para o Judiciário no momento. E quais são os principais pleitos da magistratura potiguar? Olha, hoje nós temos um problema gravíssimo de mão de obra, né? Tanto no que tange ao número de juízes, né? Os magistrados estão se desdobrando para tentar dar conta do estado inteiro, mas nós temos quase 100 cargos vagos de juiz, são mais de 90 cargos vagos, e concurso que não se realiza há mais de 10 anos, aproximadamente 10 anos, perdão. E aí, assim, a gente tem o interior do estado completamente descoberto. E a gente tem colegas assumindo, às vezes, 2, 3 comarcas para poder dar conta. Essa eleição mesmo já foi uma amostra de como está difícil a situação no interior, né? Como foi difícil conseguir juiz para todas as zonas eleitorais. Então, assim, é uma situação que eu vejo como insustentável, né? Ainda bem que o Tribunal de Justiça acabou de tomar uma providência acerca desse assunto e realmente lançou o edital de juiz, porque a situação era insustentável. A gente tem um problema grave também, que é referente à falta de mão de obra no que tange a funcionários. Nós temos mais de 900 cargos vagos para funcionário no estado do Rio Grande do Norte. E os mais atingidos, as comarcas mais atingidas, infelizmente, são as comarcas de interior.
principalmente o oeste do estado, né? Os ouvintes, as pessoas que estão assistindo, que estão nas cidades do oeste, sabem bem do que eu estou falando. Que aí o juiz, uma vez por semana, os fóruns praticamente sem funcionários ou com funcionários cedidos de outros poderes, que normalmente não têm assim, uma condição maior de lidar com o serviço judiciário. E assim, eu acredito que são os dois maiores entraves para a justiça conseguir se desincumbir bem da sua função. A senhora falou aí a questão do concurso, que abriu a vaga, mas lógico a gente sabe que tem todo o processo, não vão ser chamados agora os novos magistrados. A situação atual hoje dos magistrados do Rio Grande do Norte, mais de 200 eu acho, em torno de 200 e pouco. O acúmulo de comarca, que a senhora falou, por exemplo, na eleição, eles terminam acumulando também o processo eleitoral. Isso termina prejudicando a qualidade do trabalho, ou seja, tem como julgar um número exorbitante de processos? Olha, prejudica sim a qualidade do trabalho, inegavelmente. O juiz do estado do Rio Grande do Norte, isso é uma coisa que é pouco conhecida, ele julga em média mais do que a média nacional, né? Então você vê aí o nível de esforço. Mas isso não é o suficiente para cobrir a falta de 30% da mão de obra. E o que é que acaba acontecendo no interior? O juiz acaba julgando mais as questões liminares e urgentes. E os processos em si acabam ficando ali acumulados, porque outras questões urgentes vão chegando. E isso vai causando esse acúmulo. Hoje nós temos realmente um gargalo de processos que está bastante acumulado. A capital, a situação, nós temos pontos onde os processos estão se estrangulando, ou seja, há um acúmulo de processos, mas de um modo geral a situação está sob controle. Mas no interior a situação é muito grave, é bastante grave. Eu acho que a gente, assim, mais 2 ou 3 anos, se não houvesse uma medida de reversão disso, nós sentiríamos bastante, inclusive numericamente. Já estamos sentindo, inclusive, quando o CNJ divulga alguma meta, que o judiciário aqui não sai bem no número de processos, no julgamento, isso não é fruto da falta de esforço dos magistrados, ao contrário, está havendo até um esforço superior. Mas a gente não tem condição de suprir essa falta de mão de obra. E o volume de trabalho, doutora Rayane, para esses magistrados, como é que fica? Olha, o volume de trabalho, ele é crescente em todo o país, né? A gente analisa, por exemplo, a última década, o incremento de processos é absurdo. Nós temos, no Brasil inteiro, 25 milhões de processos que entram todos os anos. Muita coisa. É muita coisa e, assim, só para você ter uma ideia, quando a Constituição de 88 entrou em vigor, nós tínhamos 8 milhões de processos em tramitação no país. Hoje entram 25 milhões ao ano. Então, a explosão processual, nós não estávamos preparados para que isso existisse, né? Essa explosão de demandas. E isso é um risco institucional para o Poder Judiciário, pode até acabar implodindo o poder, né? Que ele deixará de ter a capacidade de dar a resposta que a sociedade precisa, com a celeridade que a sociedade necessita. Então, o concurso para juiz, aliás, para funcionar, para termos um bom judiciário aqui no estado, além do concurso para juiz, também precisa de servidores, porque os juízes precisam de assistentes. É imprescindível, porque assim, às vezes a população acha que basta que o juiz assine um documento ou dê uma sentença para que aquela questão toda se operacionalize e se resolva. Mas não é assim. O processo ele tem todo um trâmite que vai desde o atendimento da pessoa no balcão, né, que a pessoa vai precisar ser atendida ali, até o manejo do processo, a transformação daquela ordem em ofícios, em decretos, em alvarás, em mandados. E isso a gente só pode fazer existindo mão de obra. Apenas o juiz ele vai resolver apenas parcialmente o problema. E o processo vai permanecer parado, estrangulado nas providências que a secretaria, que são os funcionários, devem tomar. Como a senhora falou aí, a questão realmente do excesso de trabalho para o magistrado muito grande aqui no Rio Grande do Norte. Eu lembro que há algum tempo a própria Associação dos Magistrados divulgou uma pesquisa com relação ao nível de estresse ocupacional do magistrado do Rio Grande do Norte, em torno de mais até de 70%. Isso é um dado muito preocupante, porque com relação, além da saúde e da qualidade também de vida do magistrado. Isso, nós temos dados, essa pesquisa foi feita pela Universidade Federal da Paraíba, especificamente nos magistrados do Rio Grande do Norte.
E nós podemos constatar que a qualidade de vida do magistrado está bastante comprometida, porque é óbvio que em qualquer profissão o excesso de trabalho e o excesso de pressão para que esse trabalho ande a contento, ela traz uma consequência muito ruim à saúde das pessoas. E o magistrado não é diferente, porque é humano como qualquer outro. E aqui a gente verifica que o nível de estresse, ele é muito alto. Isso a gente utilizou essa sistemática do INCOR, né, do Instituto Coração, em que o nível de estresse muito alto já é considerado danoso à saúde. Nós temos uma quantidade grande de licenças médicas por questões trabalhistas ligadas ao excesso de trabalho, como questões funcionais, problemas de coluna, problemas de ler, né, da utilização de teclado durante muito tempo sentado. E assim, sem falar nas questões próprias ligadas ao estresse, que muitas vezes encadeiam problemas de pressão, problemas de coração e outros tantos que a gente tem. Então, a gente tem um número grande de magistrados com esse tipo de problema de saúde que é ligado à função que ele exerce. Essa é uma realidade que a gente tem muita preocupação. É um dos intuitos da associação buscar mecanismos de a gente tentar minimizar esses problemas de magistrados de saúde, mas assim, eu acredito que solução mesmo só quando esse trabalho voltar à normalidade, ou seja, voltar a ser distribuído para um número razoável de juízes. Porque eu fico imaginando assim, a gente que não é da área jurídica, que um juiz não tem como julgar um processo de forma rápida. A mesma coisa de um médico não pode fazer uma cirurgia rápida porque tem que atender outros pacientes. Então isso termina realmente gerando conflito até de consciência, né? Com certeza. Porque assim, existem demandas que são naturalmente rápidas porque são de fácil solução. E existem outras demandas que são muito delicadas. Tem processos que, como cirurgia, que você acabou de citar, existem cirurgias que levam 12 horas e outras que levam 1 hora. E assim, nós não temos controle sobre isso, né? Na verdade, assim, às vezes você entra e uma determinada sentença você leva 2 meses construindo aquela sentença. Comigo mesmo já aconteceu. Se você pega uma ação civil pública muito complexa, 8, 9 volumes, você leva muito tempo analisando. E precisa levar. Porque ali está a vida das pessoas, está a liberdade das pessoas, está a honra das pessoas, né? está uma série de valores que o juiz tem que ter muito cuidado ao manusear. Não pode, essa pressão por rapidez, por celeridade, ela tem que ser uma pressão dentro de uma visão de que aquelas questões são muito relevantes para a sociedade e para as pessoas que estão envolvidas. Exato. Né? Então, não é certo que o juiz tome uma medida apressadamente, sem pensar e sem raciocinar. Isso traz realmente um conflito muito grande para o magistrado e é um conflito eterno, porque nós sempre vamos estar julgando questões muito relevantes e a pressão da sociedade sempre vai ser para que isso ocorra o mais rápido possível. Exatamente, porque além do o magistrado, ele tem que ter equilíbrio para exercer exatamente a sua função. Exatamente. A gente tem o que a gente vê na profissão é uma necessidade muito grande das pessoas estarem tranquilas, equilibradas, para que essas decisões não sejam tomadas de forma assodada, não sejam tomadas num momento de raiva, não sejam tomadas num momento de tristeza, e também não sejam tomadas de uma maneira, vamos dizer assim, alheia, de uma maneira indiferente, né? Então tem que existir realmente esse equilíbrio. E essa condição de trabalho é que nós nos preocupamos, que eu pelo menos faço a avaliação hoje como magistrada, como presidente da associação, que talvez os magistrados do país inteiro não estejam tendo, em face dessa pressão por rapidez, por celeridade. É natural que a sociedade queira ver sua questão resolvida o mais rápido possível. Mas, assim, eu vejo também o lado da figura do juiz como humano, como ser humano, que está aí dividido em todas essas questões. Agora, as questões de grande repercussão acabam influenciando também na maneira de agir, de julgar do magistrado? Com certeza, são questões assim que a gente tem um cuidado todo especial, né? Porque são questões que vão, como você acabou de dizer, ter uma repercussão muito grande, mas assim, eu acho que sempre a orientação é a lei, a ética e a justiça. Sempre observando esse tripé, eu acho que o magistrado, a grande chance de não errar, pelo menos, não sei se de acertar, mas pelo menos não cometer erros. Doutora Rayane, nos últimos anos, o Poder Judiciário, especificamente o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, teve denúncias envolvendo o setor de precatórios e isso abalou, sem dúvida, a imagem do Poder Judiciário. A senhora acredita que essa imagem
já, digamos assim, já foi revertida, já foi melhorada ou ainda precisa realmente melhorar? Olha, realmente houve essa questão dos precatórios, foi uma questão que nos preocupou muito, né, em relação à imagem. De uma certa forma, nós sempre entendemos não ser justa a generalização. Há uma preocupação muito grande para que essa questão não atinja o Poder Judiciário de um modo geral, ou seja, que a população não passe a ver todo juiz com desconfiança. Né? A gente espera, em relação aos precatórios, o que está acontecendo, que haja realmente a apuração, que haja a separação, se há realmente culpa ou não. Eu sempre tive a preocupação de colocar a sociedade, não fazer pré-julgamentos, ou seja, aguardar realmente que as coisas sejam apuradas tecnicamente. Existem 1001 mecanismos para fazer essa apuração, que eu acredito que estejam sendo utilizados. Hoje os processos estão nas instâncias superiores, tanto no Conselho Nacional de Justiça como no STJ, e é preciso muita cautela ao tratar dessa questão. Eu posso garantir à sociedade que a sociedade potiguar tem um judiciário capaz de dar o que ela precisa, capaz de dar a resposta de justiça que a sociedade necessita. É um judiciário isento, a grande, esmagadora maioria dos juízes são absolutamente comprometidos com o seu trabalho, comprometidos com aquilo que fazem, inclusive fazem com paixão, fazem com entrega realmente, senão não estariam aí respondendo por várias comarcas, sacrificando sua saúde, suas famílias, seu lazer, sua convivência familiar. E assim, eu acredito que talvez essa imagem não esteja revertida, não. Eu acho que demora um tempo para a sociedade absorver e passar a analisar, olhar, observar melhor o Poder Judiciário.